Está no ar o programa Catedral Jovem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos com um tema sensacional, onde a gente vai falar sobre a formação de nós, jovens. Não é isso, Adriano? É isso aí, juventude que está nos vendo aí na sua casa, sentado no seu sofá. Hoje nós temos uma programação muito interessante para você, jovem, que quer conhecer, quer se profissionalizar. Talvez você está sentado assim, o que eu vou ser profissionalmente? E hoje nós trouxemos aqui Dario, professor, diretor de uma das unidades do Senai do estado de Goiás. Tudo bem, professor Dario? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu sou diretor de uma das unidades do Senai, que se chama Senai Ítalo Bolonha. Para quem não conhece, ele fica no Senai Fama, na Fama. A referência não é boa não, mas é ao lado do cemitério da Fama. Mas a gente tem, além dessa unidade, 17 unidades espalhadas pelo estado. Pelo estado de Goiás. Então você pode ir para Itumbiara, para Rio Verde, Aparecida de Catalão, Goiânia. Aparecida. Então tem várias unidades, procure a mais próximos e tenho certeza que a qualidade Senai estará presente lá. Ela é de primeira em qualquer uma das escolas, né? A do Senai, nós aqui em Goiânia temos o costume de falar, é o Senai Fama, né? Pegou a fama de chamar Senai Fama, mas na realidade é Senai Ítalo Bolonha. Mas temos em vários estados, vários municípios, não é isso? Vários municípios. A gente tem atuado, essa unidade Senai Fama tem 53 anos. O Senai, de uma forma geral, tem um pouco mais de 60 anos que a gente está no estado. Começou lá em Anápolis e já temos essas 17 unidades espalhadas pelo estado. E o jovem às vezes está assistindo a gente, não entende o que é Senai, nem conhecimento. Conta pra gente um pouquinho do que é o Senai. O Senai, o pessoal muitas vezes mistura com o sistema S, né? Porque começa com a letra S. Mas o Senai foi criado há um pouco mais de 70 anos. Ele foi criado porque tinha uma realidade no Brasil, que era a realidade que a maioria da população vivia no campo e poucas pessoas, em torno de 30%, viviam na cidade. Uhum. Então, naquela época, a indústria começava a crescer, a indústria brasileira começava a crescer, em 1930, mais ou menos, começava a crescer, e aí não tinha mão de obra. Não tinha mão de obra. A indústria precisava de pessoas para trabalhar, não tinha pessoas para trabalhar. Então, foi criado o Senai, Getúlio Vargas criou, através de um decreto, e a gente está desde aquela época trabalhando, 37 até esse ano, tem que fazer as contas bastante... Pode-se dizer que ali houve o êxodo rural? Isso, e hoje a gente tem em torno de 30%, 25% a 35%, 25% a 30% das pessoas vivem no campo e 75% das pessoas vivem nas cidades. Dario, e daí houve a necessidade de trazer informações técnicas para as pessoas se prepararem para trabalhar nas indústrias. Foi quando surgiu o Senai. Adriano, desde lá, né, naquela época, quando surgiu o Senai, desenvolvimento tecnológico era um desenvolvimento inicial ainda, era início da industrialização, então era um pouco de pessoas com trabalhos artesanais e depois começaram a trabalhar com trabalho industrial. Hoje, isso que demora 20 anos no passado, demora dias hoje. Então, hoje nós temos a evolução, a indústria 4.0, consumindo. Hoje você fala de carros voadores, você fala de passeio pela estratosfera, pessoas que estão pagando... Viajar para a Lua, né? Já está doido para viajar para a Lua, já estão arrumando um ônibus para levar pessoas para a Lua. E ele vai e volta, né? E que as pessoas voltam vivas ainda, né? E a gente estava falando sobre formação, a gente estava conversando com os bastidores, a gente começar o programa, a gente estava falando sobre que antigamente o Senai, ele reforçava mais ter uma formação. Hoje já é mais para jovens, não é? Explique isso direitinho para a gente. O Senai, ele foi criado no início, ele precisava de uma formação muito robusta, eu vou chamar de robusta, porque as pessoas tinham pouco conhecimento, tinham uma base, às vezes uma base da educação básica, às vezes não tão forte, né? Então acabava que o Senai cumpria um pouco dessa função da formação. Hoje não. Hoje existe uma base que é a educação básica, existe uma matemática mais reforçada, um português mais reforçado. Então o Senai fica focado em cima da educação profissional, com muito momento prático. É um momento onde você consegue fazer, além de saber o que fazer, você sabe como fazer. Você manipula os equipamentos, manipula a tecnologia
que está hoje dentro Isso, do mercado. preparando o jovem para as indústrias, continua com essa mesma ideia. E aí, o interessante que existem duas fases no Senai, né? Primeiro é o ensino para pessoas do nível médio, né? Ensino médio, para o jovem, né? Para o adolescente que quer já, na hora que ele pegar a maioridade, ele já tem conhecimento para poder já entrar em uma indústria. A gente tem uma questão legal, Adriano, que vale a gente reforçar. Hoje você não pode, se você for menor de idade, determinadas atribuições, principalmente dentro da indústria, você não pode trabalhar. Você pode trabalhar só a partir de 18 anos. Por causa da característica por causa da lei. A lei não permite que um menor trabalhe em lugar insalubre, que possa cortar ou possa perfurar. Então acaba que a lei não permite determinado tipo de trabalho. Então, nosso foco, às vezes, é formação do profissional para que aos 18 anos, quando ele chegar aos 18 anos, já esteja preparado, porque a indústria precisa muito de mão de obra. Precisa. Hoje, o índice de empregabilidade do Senai chega a 85%. Ou seja, o jovem conclui a atividade, 85% dessas pessoas estão empregadas na indústria. Você, jovem, que está nos vendo aqui nesse programa de hoje nós estamos com o diretor Dario, que é o diretor do Senai Ítalo Bolonha. É muito interessante e muito importante para você que está nos vendo entender que, através do conhecimento que você fizer, que você estudar numa escola como o Senai, que não existe somente esse, né, que nós já conversamos aqui, existe ele em outros municípios, como Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Anápolis. Mas se você já quiser, ao completar 18 anos, já ter conhecimento técnico para ter o seu primeiro emprego com conhecimento e com capacitação, é através do Senai. Essa é a nossa praia, esse é o nosso dia a dia. Nosso objetivo é que a indústria goiana consiga crescer e só se cresce com mão de obra, só se cresce com pessoas capacitadas. E quais são os cursos que ele oferece? Tem um mais procurado? Tem vários, Ana. Mas por assim, áreas, né? Vamos falar por áreas. Porque áreas. Tem a área da indústria, a área automotiva, sucroalcooleira. Assim, existem muitas áreas, depende muito da época, a gente tem uma procura maior ou menor. Hoje, por exemplo, uma que está com uma atividade muito forte é a parte de confecção. Então, hoje nós estamos com unidades distribuídas pelo estado todo e não consegue atingir a demanda. Por quê? Porque a confecção é uma área de crescimento. A Rua 44, com aquela característica de expansão, hoje praticamente a segunda maior do Brasil, as pessoas vêm comprar, então você tem que produzir, alguém tem que produzir isso. Então hoje a gente tem feito muita formação na área de confecção. Mas duas clássicas, talvez sejam as que tem no estado todo e no Brasil todo, mecânica e elétrica. Porque toda a indústria precisa dar manutenção dos equipamentos que eles têm, e todo mundo precisa da manutenção elétrica dos equipamentos. Então, essas duas são a clássica e o Senai atua... É a base, né? A base do Senai, mecânica e elétrica é a base. Mas essa na área de confecção também, Goiânia em si está sendo um polo muito forte, né? E lá também tem grandes laboratórios, tem uns laboratórios também em qualquer uma dessas áreas, né? Mecânica, elétrica e na área de confecção, para as pessoas terem as aulas práticas. Para você ter noção de tamanho, lá são 55 mil metros quadrados de equipamento, de laboratório, de espaço, é muito grande, essa é uma das unidades. Então você tem laboratórios enormes, porque os equipamentos são grandes, a formação é grande e a formação prática, né? A gente não ensina os alunos no PowerPoint, não. A gente já ensina as pessoas a operacionalizar, a usinar a peça, a manipular, para fazer as conexões. Ele precisa fazer isso, senão, quando ele chegar na indústria, ele não sabe o que fazer. Ele sabe o que deve fazer. Não conhece usar as ferramentas, não consegue usar os equipamentos, né? Nem ligar os equipamentos. Exatamente, E também tem um curso EAD, né? Também tem uma forma de EAD como presencial, mas como é que vai funcionar as aulas práticas? Como que funciona? Curso de educação à distância, a gente tem que separar em dois modelos. É um antes da pandemia e depois da pandemia, mudou tudo, né? O EAD, que é o EAD tradicional, o que vem de antes da pandemia, é o EAD que você estuda sozinho e em algum momento você vai lá e faz a aula prática. Você não tem, digamos assim, interação com o professor, mas que você tenha um tutor que você tira a dúvida e ele entra em contato, e esse é o EAD tradicional. Ele tem que ser autodidata, ele tem que ter uma disciplina de aprender por... Não vai ter ninguém cobrando, ninguém
do lado dele, Não né? tem umas cobrançazinhas, uns cutucando, por que você não entrou? Mas, enfim, não é uma... A cobrança é menor do que não tem uma coisa online, né? Dario, e como fica nesse híbrido aí, como fica a questão das aulas práticas lá? Vamos falar da confecção, por exemplo. Tem determinados cursos que não tem híbrido, tá? Tem alguns que não é híbrido. Cursos técnicos a gente tem híbrido, porque você mistura uma parte prática com a parte teórica. Certo. Curso, por exemplo, de confecção, a pessoa a operar a máquina de costura, aprender costura reta, costura plana, aí não tem jeito, é o 100% presencial, tanto que o Senai esteve parado grande parte desse período de pandemia, o Senai não trabalhou, a gente ficou com as portas fechadas. Começamos a abrir há 3, 4, 5 meses atrás, primeiro com híbrido, né? Uns 6 meses atrás o híbrido, e uns 3 meses a gente voltou a presencial, com esses cursos 100% parado naquela época. Certo. Gente, eu sei que o nosso papo está muito interessante, tenho certeza que o jovem está nos assistindo, está adquirindo bastante conhecimento. É verdade. Mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, eu sou a Ana Júlia e hoje estou aqui no culto da Catedral Jovem e vocês vão acompanhar um pouquinho do que foi essa bênção, que é essa bênção todos os sábados às 8 horas aqui na Igreja Catedral da Família. Acompanha aí. Bênção Deus, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória neste lugar, Senhor. E até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Teu amor transbordou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu quero te falar, você jovem, não desista, porque quando você está achando que é o fim, é o começo de Deus para a tua vida. Então vem para cá, vem para a Catedral Jovem, vem se unir a esses jovens com um propósito. Talvez você está vendo algo acontecer, irmão, na sua própria vida, céu fechado. Nesses dias, irmãos, eu creio que Deus ele quer nos chamar pelo nome. Everaldo. Irmãos, agora, quando Ele nos chamar, que nós possamos falar, Senhor, eis-me aqui. Catedral Jovem para mim é uma família, é lar, é abrigo, é um lugar onde você vai ser transformado. Se você não conhece essa família, vem estar com a gente, te convido a fazer parte da nossa família. Meu nome é Adriano, essa aqui é a minha esposa Patrícia. Nós somos líderes aqui da Catedral Jovem, Catedral da Família, aqui na Ricardo Paranhos. Estamos aqui para fazer um convite para vocês virem participar conosco dos nossos cultos, todos os sábados, às 20 horas. Venha conosco adorar ao Senhor. Crescer faz parte da vida. A gente nasce com um propósito e segue desenvolvendo, aprendendo, evoluindo, dia após dia. Nem sempre é fácil. Às vezes nós somos desafiados, mas com amor e dedicação tudo se resolve. Por aqui nós seguimos crescendo, aprimorando, conquistando, sempre junto com você. Novos tempos, a mesma pureza. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Estamos de volta com o programa e, gente, vim aqui fazer para você, jovem, um convite maravilhoso, onde todos os sábados, às 20 horas, tem o nosso culto jovem, onde que Jesus desce lá, a gente sente a presença dele e, é uma bênção, você não pode perder, fica lá na nossa sede, Catedral da Família, que fica lá na Ricardo Paranhos. Não é isso, Adriano? É isso aí. Nós estamos lá aguardando vocês para mais um culto todos os sábados às 20 horas. E hoje nós estamos com uma programação muito inteligente, muito especial para você jovem que quer se qualificar para o mercado de trabalho. Nós estamos aqui com o diretor da Senai Ítalo Bolonha, aqui que nós chamamos, né, naturalmente como Senai da Fama. E Dario, nós estamos conversando aqui nos bastidores sobre a falta de mão de obra especializada. Nós vivemos numa indústria onde nós queremos contratar
Existe muitas empresas buscando pessoas, mas elas não estão qualificadas a ponto para isso. Não sei o que está acontecendo, talvez, né, como diretor do Senai, pode nos ajudar, que as indústrias, como que elas vão agir, ou como que vai fazer, porque mão de obra não está tendo mão de obra especializada. As empresas precisam contratar, querem contratar, e o mercado está aí, mas o desemprego também. É uma coisa engraçada, né, Adriano? É assim, você tem 13, saiu o resultado do IBGE há poucos dias, 13 milhões, pouco mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Aí eu recebo diariamente solicitações de vaga. Eu quero contratar um torneiro, eu quero contratar um eletricista e não consigo. Não consegue. Ou até mesmo na área da confecção, né? Um cortador, uma pessoa ali para poder costurar. Então, por que acontece isso? Na verdade, é falta de qualificação. Quando você oferece uma vaga de um torneiro, as pessoas não têm qualificação e não tem como ir para aquela vaga. Então ele vai, se oferece, muita boa vontade, mas a hora que ele chega na frente da máquina, ele não sabe operar aquela máquina. Falta qualificação. Então é isso que a gente tenta suprir, né? É isso que a gente tenta suprir. E aí o que acontece nas empresas? A gente brinca, isso se chama rouba-monte. Rouba-monte é assim, a pessoa está numa empresa, ele está trabalhando lá e se você precisa muito, a segunda empresa precisa muito, ele vai lá, oferece, buscar rouba daquela aquele empresa, funcionário, né? Aí você que perdeu o funcionário vai na outra e rouba o funcionário dele. Então você isso é um grande problema também, né? Nesse rouba-monte, que é inflacionar a mão de obra. Por quê? Porque aquele funcionário, se ele pagar mais, ele vai para ali, se pagar mais, vai para ali, e acaba inflacionando e dando uma distância maior ainda. E na realidade não está preparando uma nova safra. Além disso, você perde produtividade, né? Porque o profissional que está na sua empresa não é só a operação, ele tem uma cultura da empresa, ele sabe o ritmo, conhece os procedimentos, já está engajado, tem uma produtividade diária. Quando você pega um novo profissional lá, você tem que formar essa pessoa novamente. Então, quanto mais pessoas qualificadas no mercado, ficará melhor para as empresas, né? Por que houve esse distanciamento todo? Apesar que, igual lá, eu creio que o Senai sempre tem alunos, né? Mas o que é que o Senai Goiás ou o Senai Ítalo Bolonha está fazendo para esse ano de 2022, que nós vamos estar entrando agora, para captar mais pessoas para aprender essa parte técnica? Eu não consigo responder, Adriano, que é uma questão, não é do Senai, mas é uma questão conjuntural, tá? Existe necessidade de ver investimento por parte do governo, ou seja, alguém tem que pagar essa conta nessa formação. Existe às vezes, necessidade muito momentânea. Ele precisa comer hoje, ele não pode comer daqui a 3 meses, 4 meses. Ele não pode esperar, né? Não pode esperar. Esperar pela formação. Exatamente. A formação, tem determinadas formações que demoram 3 meses. A menor formação é 3 meses. Mas tem formação que são de 2 anos, 3 anos. Então, existe a necessidade de um investimento nesse espaço. A gente teve investimento no passado, na época que houve um boom nas indústrias, alguns anos atrás, que a gente teve um crescimento muito rápido, e hoje o Brasil enfrenta um problema sério. Se o Brasil começar um crescimento muito rápido, vai faltar mão de obra. Isso é uma qualificada. Né? A gente sabe que o Senai é uma instituição nacional, mas iniciado também pelo governo federal, não é isso? Como que funciona esse programa? Nós do Senai não somos uma instituição pública, tá? Nós somos instituições privadas. Só que parte desse dinheiro, parte do que a gente recebe, vem de contribuição do imposto. Então, a gente recebe uma parte disso e a gente reverte isso em treinamento, mas não é suficiente para a formação da mão de obra necessária. Muito interessante. E na nível superior, hoje, para esse ano que vem, já vai ter uma turma, um curso novo. Nós lançamos 2 cursos novos, entendendo que a demanda no mercado exige isso. Nós lançamos o curso de Engenharia Mecânica. No Senai, muito importante. No Senai Ítalo Bolonha, Engenharia Mecânica. E no Senai FATESG, Senai Universitário, nós lançamos Engenharia de Software. São 2, a gente chama de perfil, né, das unidades, trabalhar com esse segmento. A engenharia de software, a parte de software, muito forte na parte de indústria 4.0, que hoje é o futuro da indústria. Eu ia até
Dario, comentar sobre isso, sobre o Senai 4.0. O que é que nós podemos esperar do Senai 4.0 agora, 2022? Adriano, hoje a produtividade brasileira, não sei se você já viu isso apresentado em algum momento, ela fala sobre a quantidade de pessoas necessárias para a produção no Brasil comparado com outros países. Então, o que um americano faz, com um funcionário, você precisa de 2 funcionários no Brasil para fazer. Ah, mas o brasileiro é mais preguiçoso, o brasileiro trabalha menos. Muito pelo contrário, trabalha mais, mas falta tecnologia. Falta tecnologia. Tecnologia nas próprias indústrias e mão de obra também especializada para alcançar esse então, mesmo nível. Então, o que acontece? Você vai fazer... Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Bem esdrúxulo. Okay. Para você pregar um prego, né? Para pregar um prego, a gente usa martelo mecânico. Nos Estados Unidos ou em outros países, você usa o pneumático. Então, com certeza, você tem uma produtividade muito maior porque você está usando o pneumático. Não é que o americano trabalha mais do que a gente, é porque existem tecnologias mais avançadas. Muitas facilidades. E aí contribui com o quê? Falta de competitividade. Hoje você não tem como você produz, demora mais para produzir, a sua produção é mais cara, precisa de mais pessoas, consequentemente você vai na hora de tentar competir no mercado internacional, você não consegue competir. O senhor é formado em pós-graduação em gestão e inteligência artificial, não é? Você acha que o Senai está preparado para uma 4ª revolução industrial? O Senai está preparando profissionais para isso, né? A gente tem os equipamentos, tem o espaço, tem os professores e tem formado nessa direção. A indústria brasileira, e muito especificamente a indústria goiana, que ainda está, e aí eu não digo nem dos empresários, a indústria que está no estado de Goiás ainda precisa um caminho longo, porque você trabalhar com indústria 4.0, o grau de informação... muito investimento, né? Muito investimento, conhecimento para investir também. As indústrias também têm que estar preparadas para isso. Para fazer um exemplo de indústria 4.0, para vocês entenderem, bem clássico, né? Hoje, quando você compra um carro, né? Você compra um carro e você quer que esse carro tenha um estafamento rosa. Como é que você faz isso? Você compra um carro, vai lá na concessionária, o cara pega aquele estafamento preto que está lá, joga fora, bota um rosa e coloca de novo. Então você perdeu todo o estafamento preto e todo o serviço que você colocou naquele estafamento, ok? Certo. Na indústria 4.0 você programa que você quer um carro e que esse estafamento daquele carro é rosa. A linha de produção, o carro já sai com o estafamento rosa. Você já faz toda a customização disso. Não é manual, tá? Na hora de produção... Você, na hora de fazer o pedido, né? Você já faz o pedido do veículo. Na linha de produção, já sai com o estafamento rosa. Então é uma customização. Isso serve para roupa preparada já com proteção UV, mas já preparada como sensor. Daqui a uns dias você não vai precisar mais usar relógio ou celular. O celular vai estar espalhado pela sua própria roupa. Uau. Isso é inteligência artificial, isso é a indústria 4.0. É você começar a transformar as tecnologias no dia a dia. E o Senai está preparado para trazer esse conhecimento. Agora, as empresas, as indústrias também têm que se desenvolver e investir para esse tipo de industrialização, né, de revolução industrial. Eu vou contar alguns casinhos para vocês, por exemplo. A tendência nossa é não ter mais Uber com motorista. A Uber está fazendo investimento e daqui a uns dias não vai ter mais motorista, o carro vai ser autônomo. Uau. Tem várias usinas, né, usinas de mineração, que os caminhões não têm mais operador. O caminhão está sem operador e as pás carregadeiras também não tem operador. Não é operação remota, não tem operador. Já é programado. Você liga, ele também já existe isso, né? Aí você vai surgir agora. Fizeram um contrato com a Embraer, nós vamos sair os carros voadores. Daqui uns dias está saindo carro voador. Parecem uns drones, né? Mas são carros voadores. E você vai adquirir o seu carro voador, seu drone voador, entra no carro e vai para onde quer. Daqui a uns dias vai ser comum isso, ver uns carros voando pelo céu. Quero comprar comida. Nada de táxi, nada de motorista maluco pela rua, não. Ele bota no drone, o drone leva e traz de volta. E às vezes, você que está nos vendo em casa, talvez tem pessoas aí que está pensando que está muito distante, né? Porque se for, não vou falar da minha idade em si, mas da minha época, se brigava por um telefone
de fio, né? Nem existia ainda telefone sem fio, era o telefone. Nunca se imaginava que eu teria um aparelho e todo o controle na minha mão. Então, isso tudo que o professor Dario está falando aqui são tecnologias que já estão na atualidade, né? Isso já existe, só vai pulverizar e vai começar a se tornar normal, como o celular vai se tornar normal também. Né? E alguém tem que fazer e alguém tem que dar manutenção. É as oportunidades do mercado. E é onde é que nós entramos com Senai. Senai está aqui para isso. Essa é a função E nossa. esse jovem que assistiu, gostou do programa, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas que gostou e está aqui nos assistindo, explica para ele como é que faz para entrar no Senai e para se cadastrar. A área de atuação do Senai é muito ampla, né? Não daria para mim fazer uma listagem, né? A gente tem 34 áreas de atuação na indústria goiana. O que eu recomendo para você? Entra no site, é um site, dá para fazer uma interação legal, é o senaigo.com.br, entra no site e lá tem a programação, os cursos, tem curso gratuito, tem curso de educação à distância, tem curso presencial. Nós estamos agora abertos com curso na área de graduação, temos curso na área técnica. Tudo Hoje nós te atender, né? Hoje nós Todos estamos com modos. matrículas abertas no cursos técnicos, eletrotécnica, eletromecânico, mecânico de automóveis, ou seja, tem muitas vagas disponíveis para vocês. De usinagem, Está na hora de procurar. confecção, Tá na hora de procurar a jovem, gente. ouça o conselheiro aqui, Dario, e vai atrás de informação, de tecnologia, de estudo, de conhecimento que está nas suas mãos através do Senai. Porque a formação, conhecimento, ninguém rouba da gente. Ninguém rouba e te dá a oportunidade. A gente tem declarações maravilhosas de pessoas que ele fala, o Senai mudou minha vida a partir de que eu consegui uma operação. Você acredita, valoriza a pessoa, valoriza a família, tira a pessoa do mau caminho. É uma obra muito... eu estou há 30 anos no Senai, eu sinto até emocionado de falar sobre o Senai, mas é uma obra muito bonita, é uma instituição muito ímpar. Traz dignidade, né? Traz dignidade ao brasileiro, ao goianiense, ao goiano. E é isso aí. Muito obrigado, Dario, por esse momento aqui conosco. Muito obrigada. E você que está nos vendo em casa aí, entra na internet, busca informação sobre o Senai, busca informação como adquirir conhecimento, vai atrás da sua profissão, do seu sonho, do projeto que Deus tem para a sua vida. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Adriana. Obrigado. Sempre à disposição. E é isso, ficamos com o próximo programa. Tchau, tchau.